Imagina só, a crise de fé de um único homem dando início a uma revolução que redesenhou completamente o mundo ocidental. A história de Martinho Lutero não é só sobre teologia, não. É a história de uma busca desesperada por paz que acabou abalando os alicerces de um império. E tudo começa com um número: 95. Em 31 de outubro de 1517, uma lista com 95 argumentos foi pregada na porta de uma igreja em Wittenberg. Um único ato de desafio, mas um ato direcionado a uma superpotência global da época, a Igreja Católica. E olha, esses não eram meros pontos acadêmicos para um debate interno, sabe? As teses foram um desafio direto que iria alterar o curso da história para sempre, acendendo o fogo do que a gente conhece hoje como a Reforma Protestante. Essa é a grande questão, não é? Para a gente entender a reforma, primeiro é preciso entender o homem por trás dela, a sua luta interior desesperada. No começo não se tratava de poder ou de política, mas sim de uma alma em tormento. A vida do Lutero foi, na verdade, uma longa e árdua busca por paz espiritual. Isso no mundo que o ensinou a temer a Deus, em vez de amá-lo. Ele nasceu em 1483, na Alemanha. O pai era mineiro e desde cedo Lutero cresceu com a imagem de um Jesus que era um juiz severo e não um salvador. Ele só foi pegar uma Bíblia pela primeira vez aos 14 anos de idade. E na universidade ele sentiu um peso esmagador pelos seus pecados sem encontrar nenhum alívio. Foi um momento de crise pessoal que mudou tudo. A morte súbita de um amigo e uma tempestade terrível o levaram a fazer essa pergunta. Em pânico, ele prometeu que se tornaria monge, abandonando a carreira de advogado que o pai tanto queria para ele. E no convento, Lutero levou a penitência ao extremo. Ele orava sem parar, jejuava de forma super rigorosa, fazia todo tipo de penitência e chegou até a mendigar nas ruas. Tudo isso na esperança de merecer o favor de Deus. Ele estava tentando, com todas as suas forças, agradar a Deus através das próprias obras. Mas nada disso adiantou. Apesar de todo o esforço, o pensamento constante dele era esse aí. O tormento não diminuía. Pelo contrário, só aumentava. Ele simplesmente não conseguia encontrar a paz que buscava tão desesperadamente. A resposta que a igreja e todas as suas práticas não conseguiam dar, ele encontrou no único lugar que ainda lhe restava: no estudo profundo das Escrituras. Estudando a Bíblia, Lutero descobriu uma visão de Deus radicalmente diferente. Onde tinham ensinado ele a ver um juiz severo, ele descobriu um Salvador. Onde disseram que a salvação precisava ser conquistada com muito esforço, ele leu que era um presente, um dom gratuito recebido pela fé. E essa nova compreensão ficou ainda mais forte depois de uma viagem a Roma. Ele esperava encontrar o coração da fé, mas em vez disso ficou chocado com a corrupção e a vida pecaminosa que viu, até mesmo entre os padres. Isso só reforçou a sua convicção de que a instituição tinha perdido o rumo. A revelação particular de Lutero estava prestes a bater de frente com as práticas públicas da Igreja, forçando um confronto que ele talvez nunca tivesse planejado. O ponto de ignição para tudo isso foi a venda de indulgências. O que era isso? Basicamente, eram certificados vendidos pela Igreja que prometiam o perdão dos pecados. Por um certo preço, era possível comprar perdão para pecados passados, presentes e até futuros. Quando um vendedor de indulgências chamado Johann Tetzel chegou na região dele, Lutero viu o impacto direto. Os membros da sua própria igreja começaram a comprar esses certificados e simplesmente pararam de se preocupar com o arrependimento genuíno. Para Lutero, isso era a comercialização da salvação. A resposta de Lutero foi direta e teológica, resumida em uma de suas 95 teses. Ele argumentava que o verdadeiro arrependimento já trazia o perdão de Deus, tornando as indulgências totalmente desnecessárias. Em outras palavras, a salvação não podia ser comprada. A reação foi um verdadeiro terremoto. As teses, impressas e distribuídas, se espalharam rapidamente, e a afronta de um único monge resultou num julgamento onde ele teve que enfrentar as forças mais poderosas da Europa. O Papa Leão X ficou furioso, claro, e exigiu que Lutero voltasse atrás em tudo o que disse sob pena de excomunhão. Mas Lutero, convencido de que estava seguindo a palavra de Deus, se manteve firme e se recusou. Em 1521, ele foi convocado para a Dieta de Worms, um tipo de assembleia com as mais altas autoridades. De novo, ordenaram que ele se retratasse. A resposta dele se tornou lendária. Ele disse que só faria isso se provassem usando a própria Bíblia que ele estava errado. Ninguém conseguiu. Depois disso, ele foi declarado um fora da lei, o que significava que qualquer um poderia matá-lo sem punição. Na sua viagem de volta, a carruagem dele foi atacada numa floresta e ele foi levado como prisioneiro.
Muitos pensaram que ele tinha morrido, mas o sequestro tinha sido uma encenação dos seus amigos para escondê-lo e salvar a sua vida. Esse exílio forçado não silenciou Lutero. Muito pelo contrário, deu a ele a oportunidade de criar a ferramenta mais poderosa da reforma e, com isso, empoderar as pessoas comuns. Escondido no castelo de Wartburg, Lutero fez uma das suas obras mais importantes. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Pela primeira vez, as pessoas comuns podiam ler as Escrituras na sua própria língua, sem depender da interpretação da Igreja. Foi um ato revolucionário de democratização da fé. E ele não parou por aí. Nos anos seguintes, publicou o primeiro inário, um catecismo para ensinar as crianças e, finalmente, em 1534, a Bíblia completa em alemão. Ele estava construindo as bases de um novo movimento, peça por peça. Embora a reforma que ele começou tenha se espalhado e se diversificado pelo mundo, o fundamento de toda a sua obra, desde a sua crise pessoal até a sua rebelião pública, permaneceu o mesmo. E esse fundamento pode ser resumido neste lema poderoso: somente a Escritura como autoridade final, somente a graça de Deus como a causa da salvação e somente a fé como o meio para recebê-la. Uma ideia que nasceu da angústia de um monge e que, de fato, mudou o mundo.